Ok, muito obrigado. Pronto, obrigado eu, foi um gosto. É para apertar exatamente. aquela fotografia futebolista. Então, a escolher uma pergunta, não é? Escolher uma. À sorte. À sorte. Só está uma escrita, portanto... Tenho que dizer alto. A partir assim... Como correu e onde foi a primeira atuação? Ora bem, João Neves, ainda bem que perguntas isso, é uma pergunta muito interessante. Aliás, é bom saber que é a primeira vez que a gente se conhece e a primeira vez que estamos a falar e não acabamos de falar sobre isto. A minha primeira atuação foi exatamente aqui. E como é que correu? Correu bem, eu cheguei a gravar, mas se eu for ver agora, foi uma merda. Tristinho. Sim, é uma merda, é tipo... As pessoas gostam mesmo muito de mim para se rirem daquilo que se riram. Mas foi aqui. Nós estamos no auditório de Romariz. Foi aqui que aconteceu. Existe uma noite anual, um espetáculo anual chamado Rio Romariz. A 4ª edição foi este ano. Tu até fizeste parte. O primeiro Rio Romariz foi quando eu e o meu grupo dos All Nakeds, que sou eu e mais 3, depois era eu e mais 2, decidimos fazer stand-up comedy. Porquê? Eu nunca tive intenção de fazer stand-up comedy. O que a gente fazia era teatro amador, já faço pai há 10 anos com eles, e aconteceu que a gente faz parte de uma associação e decidimos fazer diferente. Em vez de ser teatro, vamos chamar aqui alguém que saiba fazer comédia, chamou-se o Joel, só que o Joel só ia fazer a segunda parte, a gente ia fazer a primeira, os All Nakeds iam fazer sketches humorísticos, tipo teatrais, muito baseado nos barbichas e essas coisas. Era improviso, não? Não, era sketches feitos, os barbichas têm a parte do improviso, mas também têm sketches feitos, a gente copiou, meteu aqui, sketches engraçados, tipo o da imitose, não sei se conheces, é muito engraçado. E então a gente fez isso. Éramos 3 a fazer 4 sketches. Em 4 sketches havia 3 intervalos. Então cada um de nós 3, nos intervalos entre sketches, enquanto os outros 2 mudavam as cadeiras e as mesas, vinham um à frente e fazia 10 minutos de stand-up para ligar com a segunda parte, que foi o Joel. Chegou e arrebentou. E esse aí, pronto, não podemos ser melhores que o Joel, muito menos na primeira noite. E foi o que aconteceu. Escrevi os meus primeiros 10 minutos, sem querer, e sem querer apanhei-lhe o gosto. Pronto, basicamente foi isso, foi aqui a minha primeira atuação. Tu falavas em sketches ao vivo, que é algo que não há muitos comediantes a fazer ou que tenham feito. Eu diria que se é na altura do Comedy Club há uns bons anos, isso chegou a acontecer. Nessa altura, não sei se lá. Qual é que é a vossa experiência nessa área, digamos assim? E achas que há público, há futuro? Para sketches? Sim, ao vivo. Ao vivo? Sim. Há, aqui, e nas províncias. Ok. Porque o que para nós é um sketch, para eles é teatro. Ok. Percebes? Porque, acredites ou não, jovem João, a internet não é para toda a gente. E o pessoal mais velho também gosta de ser entretido, mas não vai para o YouTube ver a Porta dos Fundos, nem coisa que se pareça. Ok. E então, basicamente foi isso que a gente fez. A gente pegou em coisas que já existem na net, trouxemos aqui e passou por ser super original. Que não é copiado, também tem o seu valor a gente fazer bem um sketch, mas passa por ser original porque é uma coisa que a gente traz às pessoas e elas nunca viram. Ok. É aí que eu acho, dentro da experiência que tenho, é aí que eu acho que existe público. Como eu já disse, os teatros que a gente fez, esses aí não eram copiados, eram escritos por nós e as pessoas gostam, as pessoas entretêm-se com isso, ainda para mais se for pessoas da terra deles a fazer coisas para o pessoal da terra deles. Existe muito essa cena da proximidade. Em relação aos sketches, não foi essa a pergunta que tu fizeste, mas em relação aos sketches ainda funcionam hoje em dia. Eu acho que estão a passar agora uma fase em que já não há, já ninguém faz. Mas precisamente por isso é que se vier alguém e fizer, vai ser novidade, se calhar vai passar a ser a cena dos ciclos, não é? Certo. E já passamos o ciclo em que está bem grande e estamos agora a passar o ciclo em que ninguém faz e quando começar a haver, acredito que poderá haver algum interesse, digamos assim. Ok. Tens aí mais 2 cartões? Está à vontade para...
Para decidir ou não responder. Este foi que eu já respondi. E agora posso ler os outros dois e escolho-se responder. Mas obrigado a ler. Eu já tive um caso de uma pessoa que recusou-se a ler que era melhor. De que forma vês o circuito do Porto, tendo em conta o que disseste no Eduardo Dizes? O que é que eu disse no Eduardo Dizes? No Eduardo Dizes há uma parte que até o próprio Eduardo diz, que é uma dica para os meninos lá para baixo, onde dizes que no Porto há realmente um circuito. Uma dica para o Carapete. Penso que sim. Exatamente, diretamente para o Carapete. Desde já, um grande grito para o Carapete. Gosto muito do Brainstorm dele, outro podcast. E sim, disse isso. Então, há essa parte que reforças que há realmente um circuito, que é sempre discutível. E tu ouves uma podcast, sim, sabes que muitas vezes falamos... Por causa da cena do que é que tu consideras um circuito. O que é que para ti é o circuito? A minha noção de circuito já mudou um bocadinho, mas ainda assim acho que já está ainda mais a caminhar para se solidificar do que na altura, até quando eu disse isso. O que eu acho que se passou na altura que eu disse isso, deve ter sido bem na altura de março, houve aí um boom muito grande, uma cena, apareciam humoristas de todo lado. O que se está a passar agora é que já não aparecem tantos, mas os que ficaram estão a desaparecer, os fraquitos e os que afinal não têm tanto interesse, e estão-se a solidificar outros, que também continuam a ser muitos. E tanto aqui no Porto como em Lisboa há muitos, está a haver uma situação crescente de comedy clubs, ou comedy clubs, como lhe queira chamar, mas acho que se a gente começar a dar-lhe o nome de comedy club, é quase mesmo que não seja verdade, é o fake it till you make it. Pois, era isso. Pronto. Que eu ia questionar. E a noção de comedy club é muito comparada com os Estados Unidos da América. Claro. Coisa que eu acho que não pode ser. Pode ser comparada, isto é um comedy club porque acontece comédia aqui regularmente, ou regularmente é que não precisa ser todos os dias, na minha opinião. Okay. Pronto. O circuito. Acho que sim, acho que há cada vez mais pessoas a criar um circuito. Eu tenho 2 bares, o Eduardo tem o Ferro, depois tenho o Xará, que continua a ter as noites dele, a Dona Custódia. Quem é que me está a faltar? Ajuda-me. A Malta da Vertigem também tem alguns bares. A Malta da Vertigem, isso aí nem sei como é que me fui esquecer. Já agora grande grito ao Joel e ao Joca e ao Zé Pedro. E a questão é que o circuito existe, não está ainda tão bem publicitado como se calhar deveria estar. E isso aí se calhar tem uma razão de ser, porque existe muita comparação de que lá em baixo fazem melhor o marketing, mas é discutível o quão bom eles realmente são, o quão bons eles realmente são, que há alguns que são realmente bons, dentro da noção que tenho, mas trabalha-se muito mais stand-up cá em cima e menos a publicidade. Isso tem as suas coisas boas, tem as suas coisas más. Como se trabalha mais stand-up, eu considero que muitos estão tecnicamente e a nível de texto e não sei o quê, se calhar são muito melhores. Como tem o facto de estar fora do centro. E o facto de ainda assim não trabalharem bem a imagem, que é um facto, de não aparecer tanto na internet, coisa que eu espero que vá mudar. O processo está a ser um bocadinho mais lento, mas realmente à exceção se calhar do Eduardo, grande grito para o Eduardo, o que é que a gente tem? Temos o Vitor Sá, que experimenta umas coisinhas, e o resto é tudo à base de Instagrams e Twitters. É isso que a gente tem que trabalhar, mas para ter mais uma parte trabalhada, o que eu quero dizer é isto, para ter mais uma parte trabalhada, que é o stand-up, falha a outra, percebes? Isto é o que acontece aqui no Porto, ou o que eu vejo acontecer aqui no Porto, e o que eu vejo acontecer lá em baixo é exatamente o contrário. Tu ao trabalhares muito a imagem, tens montes de visualizações, tens grandes cartazes, tens isto e aquilo, mas depois se fores a ver na realidade não é tão bom como eu pensava, é um bocado por aí. Também, sim, porque normalmente diz-se que aquilo que faz bares nunca vai ser, nunca tem valor para ir para o auditório, no sentido de que se eu posso te pagar 3 euros para te ver num bar, não te vou pagar 15 para te ver num auditório. Tu achas que faz sentido, eu não diria a curto prazo, que é um pouco complicado, mas a médio e longo prazo, o caminho, digamos assim, é começar nos bares
e acabar no auditório. E ao mesmo tempo haver uma gestão de carreira e de imagem a acompanhar. Acho que sim e acho que já há. Lá está, não no Sul, não em Lisboa. Em Lisboa eles batem logo, apontam logo para cima e ficam logo lá em cima e depois preferem fazer pela calada em bares, que é o que eles fazem, a cena de fazer pela calada, que eu não condeno, é uma ideia como qualquer outra, mas sim, acho que existe possibilidade de fazer essa gestão de carreira, de poder atuar em bares para depois, até porque já há muito disso. As pessoas o público em geral é que não tem essa noção, percebes? Mas se a gente falar no público em geral, eles não têm noção de muita coisa. Sim. Muita coisa. Tu fazes comédia aqui onde fizeste, ganhaste mais ou menos noção disso, são pessoas que não estão habituadas a ver comédia. Sim. E para eles... É um evento anual. Exatamente, é um evento anual de há 4 anos para cá, percebes? E não é comédia, vai contar umas piadas e vai... A cena das anedotas é uma coisa que ainda existe, percebes? E acima de tudo, ainda existe muita gente, claro que não é o público que os comediantes procuram, porque hoje em dia o que eu acho é que os comediantes estão à procura de gente que procura comédia no geral e que os segue e não sei o que é. E às vezes estão a segui-los, nem sequer é pela comédia, estão a segui-los porque eles têm uma rúbrica numa rádio, estão a segui-los porque têm um podcast muito interessante e às vezes muito provavelmente podem até nem saber que eles, ou sabem que fazem comédia, se calhar nunca os viram ao vivo e não têm interesse de os ver ao vivo. Se têm uma ideia errada. Ou têm uma ideia errada. Acontece muito, não me estou a lembrar de ninguém aqui, mas acontece muito, tu vendeste de uma forma na internet e depois queres fazer outra coisa completamente diferente e o resultado não é tão bom. E as pessoas vão à procura do que vêm na internet e encontram outra coisa no palco, percebes? Isso eu sei que acontece, mas também é normal, porque se tu te queres vender, vais dar uma coisa, vais por um caminho na internet. E de certa forma é preciso muita coragem para fazeres o mesmo caminho no palco, porque vai ser muito mais demorado. Completamente, porque tu se queres ter o teu nicho, tu vais demorar anos. Tu se quiseres agradar a toda a gente, acaba por ser mais fácil. Mas é entre daqui a uns anos toda a gente saber o teu nome, ou daqui a uns anos as pessoas lembrarem-se que houve um comediante que esse aí é que era espetacular, mas não me lembro agora bem do nome dele. Mas sim, acho que há espaço para isso, assim, mas nunca vai ser, não acredito que vá ser uma coisa que cresça muito, por muito que os humoristas queiram, certo, que queiram fazer carreira disto e queiram ser rockstars. Acredito que haja espaço para isso e vai acabar por acontecer, mas não vai crescer, não vai ser nada para além. Acho que a mentalidade tem que mudar mais nos humoristas do que... Sentes que os humoristas, quando começam a fazer comédia, têm uma expectativa diferente daquela que depois se revela? Muitos sim, mas isso é qualquer um. Aconteceu comigo, posso dizer que aconteceu comigo, mas depois tu, se tens uma perspectiva da coisa e começas a fazer essa coisa e afinal... Tu tiraste o curso da Bang, ou não? Tirei o curso da Bang. Dá-me a ideia que os cursos e as grande grito para o Paulo Oliveira, que eu acho que ele recebe muitos maus tratos, porque acho que a Bang é muito importante, ao contrário do que muita gente diz, e agora vou falar para os nossos ouvintes. A Bang foi o que me desbloqueou. Eu que tive a primeira vez que fiz stand-up foi aqui há 4 anos, e eu não fiz nada até uma amiga minha, ganda grito para a Cátia, já agora, me mandaram o link da Bang e eu fui. Não é que eu tenha aprendido por aí além, mas houve algo que me desbloqueou. E assim que me desbloqueou a mim, a minha turma tinha o David Santos, tem o Rui Lourenço, tenho o Hernani Limas, que não faz muito, mas é tudo gajos que têm no mínimo interesse, percebes? O Tiago Azevedo, que fazia comédia comigo nos All Nakeds, é tudo malta que vai fazendo aqui e ali, e no mínimo dos mínimos, a Bang é o que inicia muitas pessoas. Tu até podes ter agora um doutoramento
ou seja um engenheiro do caraças, mas para seres um engenheiro do caraças tiveste de ter a primeira classe. Claro. Tiveste que aprender a ler e a escrever. E eu, correndo o risco de chamar a primeira classe à banca, acho que é uma boa forma de iniciar, uma boa forma de ganhares noção do meio, uma boa forma de... Porque uma das coisas que o Paulo Oliveira diz é 90% das vezes que vocês vão entrar em palco não vão ter piada. Isso a mim desbloqueou-me. Isso a mim, porque eu andei 2 anos... Sim, a cena da sinceridade. Acho que foi isso que me desbloqueou, porque os 2 anos que eu andei parado, não foi porque não queria fazer, foi porque eu fiz essa primeira vez que aqui correu bué da bem, fiz uma segunda vez porque o Joel me deu 10 minutos que correu bué da mal. Ok. Porque eu ia com a cagança, correu bué da mal. O que é que acontece? Eu fiquei ano e meio, ok, isto deu-me pica, mesmo correndo mal deu-me pica, mas quando eu for a palco tem que ser perfeito. Okay. Grande erro. Sim. É um erro que hoje em dia tu sabes que não há nenhum humorista que pense assim, mas eu pensava assim. Até que houve alguém, que no caso foi na Van, que disse: vocês têm que ir a saber que vão errar, mas só podem errar em palco, vocês não podem... E é o que a gente sabe, a gente testa o texto em palco. Acho que não há nenhum outro meio no mundo artístico que faça isso. Não há cantores nem bandas que vão... Olha, a gente vai experimentar aqui esta letra e vocês o que é que acham disto e tal? Não acontece. Certo. Pronto. Da mesma maneira que mesmo correndo bem, tu não podes repetir a mesma piada no mesmo sítio. Mas não sentes que os cursos, que os ensinamentos dos cursos... Podiam ser mais ricos? Também, podiam. Não é questão de serem ricos. Prendem-te muito àqueles métodos. Não. Não? Prendem no início, porque não prendem. Precisas de uma guia. São mais guias do que outra coisa. Seja esse curso, seja o curso do Cinel, que acho que tiraste esse curso. Sim. Eu considero isso como guias, porque depois tu... o que é que faz? Tu vais a esses cursos. Geralmente quem vai a esses cursos tem interesse em fazer parte da comédia. Ao haver esse interesse, conhecem-se pessoas ali. Só naquele é o primeiro grupo que tu conheces. Começas a discutir comédia com o professor e com os outros que estão a atuar contigo ou a aprender contigo. A partir daí ganhas interesse, vais ver noites de comédia. Noites de comédia, final das noites, que é tipo se calhar a segunda melhor parte, é quando estás a falar com outros humoristas. Os outros humoristas que já cá estão dão-te inputs iguais ou diferentes. Okay. E tu aprendes aqui e ali. E depois chegas à conclusão que o que aprendeste no início não deve ser levado a 100%. A regra dos 3 e a punch, que é uma curva à esquerda, que afinal pode ser uma curva à direita. Tem vezes que até nem precisa se calhar de punch. Uma das coisas que foi dita lá é que tu, para seres um ótimo humorista, deves sacar 7 gargalhadas por minuto. Percebes? Isso, se for dito como uma diretriz, é ótimo. Mas tu podes ser um ótimo humorista e não precisas de sacar as 7 gargalhadas no minuto, percebes? Se vires como uma regra que não podes de maneira nenhuma fugir dessa regra, isso é mau. Mas se vires como uma diretriz, é ótimo. E acho que a maioria das pessoas é inteligente o suficiente para perceber isso.